É Deus. Você faz bem. Mas os demônios acreditam e creem. Isso quer dizer, pelo menos os demônios sabem. Você não sabe? Entenderam? Amém. Se uma pessoa treme diante de uma pessoa, isso quer dizer, ele sabe, ele conhece essa pessoa. Está vendo? Quando Abigail se prostrou diante de Davi, porque ela sabia que esse é o rei, é o rei. É o rei. Amém. Amém. Glória a Deus. Já acabamos? Ainda não, vamos lá. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. A cabeça do corpo que é a igreja, essa é a igreja. Ele é o princípio, é o primeiro a levantar dentro dos mortos. Ele é o primeiro, é o fim, é ele que se levantou diante dos mortos, ressuscitou. De modo que ele é o primeiro em tudo. O primeiro em tudo, não é? Ah, está vendo? Porque Deus queria que a plenitude estivesse em seu Filho. Ele pensava que ele nesse que é o primeiro. Afinal, alguém que está nesse lugar. Aleluia. Amém. Amém, igreja. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Amém. Por que nós lhe chamamos de Senhor? Porque Ele é o dono, o proprietário de todas as coisas. Nós lemos na Bíblia que tudo, Jesus Cristo é o governador. Ah, você que estudaram muito. Pronto. Aqui a pergunta. O que quer dizer governador? Você que já entrou na universidade, já saíram, entrou na outra. Governador quer dizer o quê? Vai na grandão. Já ouviram esse nome, não é? Ah, é o governador de Wish. Então, o governador quer dizer o quê? É para vaquear. É o chefe máximo de uma grupo, de uma região. De uma região. Chefe máximo. Máximo quer dizer o quê? Ele é o dono. Alguém pode dizer alguma coisa sem ele? Não. É ele o máximo. Acima dele não tem ninguém. Ah, em cima dele não tem ninguém. Daquela região. Daquela região, claro. E agora pensa, o governador desse mundo, Jesus Cristo. Ah, chegaram. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele é o que ele é, o governador da criação. Amém. Quero prova? Vamos ler. Levítico capítulo 25. No verso 23. Porque todas essas coisas têm apoio bíblico. Não dizer coisa de boca para fora. Não, não. Levítico capítulo 25. No verso 23. Levítico 25, 23. Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. E lembrem que a terra é minha. É. Portanto, nenhuma terra poderá ser vendida definitivamente. Vocês são simplesmente estrangeiros e peregrinos. Yes. Glória a Deus. Então, estou feito. Aí, entenderam? Não passou. Vocês são Simples estrangeiros. Vai no início, mano. Vai no início. E lembrem que a terra é minha. Lembra que a terra é minha. Quem está falando aqui? É o governador. Diz, lembra que a terra é minha. Segundo. Portanto, nenhuma terra poderá ser vendida definitivamente. Amém. Ninguém pode vender a terra. Hoje há fronteira por aqui, fronteira lá. Ah, vai na tua terra. Aqui não é da tua terra.
Triste, porque há um problema, porque aquela situação, porque aquele. Ora para mim, irmão, vamos jejuar. Jesus vai jejum para mim. Não, irmão. Será que já consultasse o dono, o teu dono, o teu proprietário? Senhor quer dizer Adão. É por isso o nome dele é Adonai. 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 Helena, tu sabe o nome que quer dizer isso? Adonai quer dizer criador, governador. O governador da criação. Ele criou tudo. E agora ele está governando sobre tudo que ele criou. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje, agora você vai ver uma placa grande. Sua palavra. Você está a entrar na fronteira da França. A fronteira da França. Você está a entrar na Espanha. A Bíblia diz, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ele criou a França. Está escrito lá? Pelo menos, não sei se na vossa Bíblia está escrito, no princípio Deus criou a Espanha, América e Rússia. Aleluia. A Rússia. Amém. No princípio Deus criou o céu e as fronteiras. Sim, Senhor, Deus sabe. Mas mal colocado. É por isso que muitas vezes ele falava com Abraão. Ele disse: Abraão, a terra onde tu estás, Amém. Amém. Mas Abraão estava na terra, não na terra dele. Amém. A Bíblia diz: as terras não serão vendidas. Porque no fim ele diz o quê? A última parte diz: Vocês são simples estrangeiros e peregrinos. vocês são simples estrangeiros na minha terra. Aleluia. Vocês são peregrinos, você vai passar, você vai deixar essa terra. Eu vou passar, vou deixar. Muitas pessoas já passaram e deixaram. Amém. Então por que essa guerra? Não pode pisar aqui porque essa é a fronteira. Não pode entrar aqui sem passaporte. Aleluia. Diga comigo, Deus é bom. Deus é o governador da criação. Amém. Adonai é Ele. E agora podemos ver rapidamente a personalidade desse grande Deus, Jesus Cristo. Se falamos da personalidade, vamos entrar na autoridade e vamos entrar no poder. Aleluia. Ele é um Deus que tem personalidade. A personalidade é o conjunto dos comportamentos que constitui a individualidade de uma pessoa. Acaso é? O conjunto, quer dizer, a originalidade de uma pessoa. Muitas vezes, quando Jesus entrava numa aldeia, as pessoas se levantavam atrás dele. Está vendo? Ele tinha um carisma terrível. Esse faz parte da originalidade de Jesus Cristo, da sua personalidade. Aleluia. O caráter de Jesus Cristo era assim. Um dia, Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus. Na minha imaginação, eu digo sempre, na minha imaginação, ele tinha dois interruptores. Às vezes toca no homem, tá, ó.
Amém. E andava com os discípulos. Chegou na Samaria. A Bíblia diz, estava cansado e esfomeado. Disse aos discípulos: ó, vai procurar comida, porque estou cansado. Sentou no poço de Jacó. Cansado. Homem. Amém. Mas na cabeça dele, ele tinha um pensamento. Ele tem um compromisso aqui. Amém. Quando os discípulos saíram, interruptor de Deus. Tá. Deus apareceu para ele. Começou a falar. Dentro dessa conversa, a mulher disse: Senhor. Ele disse: Senhor, se você ler João 4, você vai ver: Senhor, tu és um profeta. Como é que essa mulher sabe? Amém. Como? Porque é o caráter da pessoa, a sua personalidade. Aleluia. 100% homem, 100% Deus. Amém. Mas por que eu não posso seguir esse homem? Temos motivo para ir atrás de Jesus. Amém. Por quê? Vamos ver só o seu nascimento. Eu já falei aqui, é um menino que nasceu de uma maneira diferente. A originalidade de Deus marca a diferença entre os meninos que nasceram naquele. Você acha que é o único menino que nasceu naquele dia? Não. Havia muitos. Mas o único menino cujo a estrela estava no céu. Por causa dele. Está vendo a diferença? Aleluia. Amém. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, 30 a 35, não vamos ler. A Bíblia diz, o anjo disse a Maria e José, diz: o menino que vai nascer será chamado Jesus. É ele que vai salvar o povo. Amém. O seu reino será sem fim. Mas que tipo de menino é esse? Amém. Que tipo de menino é esse? Se na minha terra as pessoas vão dizer: esse menino é bruxo. Se na minha terra é assim, quando um menino ou uma menina nasce com complicações, aquelas coisas que as pessoas não entendem. Esse menino tem que ver, tem que levar no feiticeiro para lavar, é isso. Amém. Jesus Cristo era assim, mas como é que o menino nasce estrela no céu? Amém. Diga amém. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. 1 até 5. Rapidamente. Isaías 11, aliás. Isaías 11. 1 até 5. É para mostrar o caráter, a originalidade, a personalidade de Jesus. Capítulo 11. Olha o caráter desse filho. Sim. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Surgirá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, como um rebento que brota de uma árvore, como um renovo que surge da velha raiz. O Espírito do Senhor estará nele. Olha, primeiro, o Espírito do Senhor estará sobre ele. O Espírito. Amém. No dia que eu nasci, a minha mãe não disse que no hospital havia terremoto, nada. Amém. Ou o médico disse-me alguma coisa de estranho, nada. Amém. Mas no nascimento desse menino, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor, o Espírito do governador, o Espírito da Adonai
Amém. Estará sobre ele. Amém. Menino diferente. Segundo, o espírito de sabedoria e entendimento. espírito de sabedoria e entendimento sobre ele. Terceiro, O espírito de conselho e de poder. mas que menino é esse que vai aconselhar as pessoas? Mas eu nunca vi um menino assim. Você acha que esse é um menino? É? Um extraterrestre? Amém. Essa é a diferença. Essa é a marca de Jesus Cristo. Esse é o caráter que faz a diferença entre os meninos que nasceram naquele dia e ele. Amém. É por isso ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Continuamos. O espírito de conhecimento e temor do Senhor. É por isso, quando ele nasceu, 12 anos dentro do templo, debatendo com os doutores da lei. Amém. Amém. Você sabe por que ele debateu? Com os doutores da lei. Porque os doutores da lei falam daquilo que está escrito e acrescentavam as coisas. E muitas vezes, quando Cristo chegou, ele dizia assim: você não sabe o que está escrito, Glória a Deus. mas eu vos digo. Ai, ai, ai. Amém. Glória a Deus. Você não sabe o que está escrito aqui, mas eu, a palavra verdadeira, vos digo. Glória a Deus. Amém. Isso. Está vendo a diferença? Porque ele é a palavra. Ele é a palavra. Por isso nós